Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar por que usamos certas roupas, frequentamos os mesmos lugares ou por que nos sentimos tão bem quando estamos cercados de pessoas que gostam exatamente das mesmas coisas que nós? Pois é, vamos falar sobre o instinto ancestral que ainda move o nosso mundo moderno. A necessidade de pertencer. Não estamos falando de tribos indígenas, mas das nossas tribos urbanas. Aqueles grupos onde a gente se encaixa, onde a gente não precisa explicar nada porque todo mundo já entende o nosso código, seja no ronco de uma motocicleta na estrada, no suor de uma quadra de vôlei, no banco de uma igreja, meio de um salão de baile, nas senhoras do crochê e tricô. O ser humano está sempre procurando o seu bando para não se sentir só. Então vamos ver como são as faces do pertencimento. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano nunca esteve sozinho. Nossos ancestrais caçadores-coletores compreenderam, mesmo sem palavras para expressar, uma verdade fundamental. Pertencer a um grupo não era apenas confortável, era questão de sobrevivência. Milhares de anos depois, essa necessidade primitiva continua pulsando em nossas veias, manifestando-se de formas surpreendentemente contemporâneas. A turma dos motociclistas que se reúne aos domingos. O grupo de vôlei que treina religiosamente às terças e quintas, a comunidade da igreja que se apoia mutuamente, os apaixonados pela dança de salão, que transformam academias em verdadeiros clãs. Embora nossas tribos tenham evoluído drasticamente, a essência dessa necessidade permanece inalterada. A explicação para nosso impulso tribal está gravada em nosso DNA. Durante centenas de milhares de anos, um humano isolado na savana africana era um humano condenado. Os predadores eram mais rápidos, mais fortes, equipados com garras e presas que nossa espécie jamais desenvolveu. Nossa vantagem competitiva não estava na força individual, mas na capacidade de cooperar, comunicar e criar laços sociais complexos. Pertencer a um grupo significava proteção contra predadores, acesso a recursos compartilhados, divisão de tarefas que tornava a sobrevivência possível. Aqueles que desenvolveram maior capacidade de formar vínculos, de ler sinais sociais e de se integrar ao coletivo, tiveram mais chances de sobreviver e transmitir seus genes. A seleção natural favoreceu os sociais, os que buscavam pertencimento. É por isso que, mesmo hoje, quando a maioria de nós vive em cidades seguras com supermercados na esquina, sentimos uma pontada de ansiedade ao sermos excluídos de um grupo ou experimentamos um prazer profundo ao encontrar os nossos. Esse legado evolutivo explica por que um motociclista se sente completo ao acelerar em comboio com seu grupo pelas estradas, compartilhando não apenas a paisagem, mas códigos, gestos, uma linguagem própria. Ou por que aquela equipe de vôlei, mesmo amadora, desenvolve uma sincronia que transcende o esporte. Eles aprendem a antecipar movimentos uns dos outros, a confiar cegamente, a celebrar e sofrer coletivamente. Pertencer a uma tribo moderna oferece algo que vai muito além da sobrevivência física. Proporciona identidade e segurança psicológica. Em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado, onde as identidades tradicionais, família, religião, comunidade local, perderam parte de sua força estruturante. As tribos contemporâneas funcionam como âncoras existenciais. Quando alguém se identifica como dançarino de salão, não está apenas descrevendo um hobby, está comunicando valores, estética, uma forma de estar no mundo. Essa identidade compartilhada cria um senso de previsibilidade e segurança. Dentro daquela tribo, a pessoa sabe o que esperar, conhece as regras não escritas, compreende as referências. Há um alívio psicológico profundo em não precisar explicar constantemente quem você é e, ao mesmo tempo, se divertir e ser feliz. A segurança psicológica que uma tribo oferece também se manifesta na redução da ansiedade existencial. Saber que existe um grupo que o aceita, que compartilha seus interesses e valores, que estará lá nas quartas-feiras para o ensaio ou no domingo para o encontro, cria uma estrutura de significado. Essa regularidade, esse pertencimento contínuo, funciona como antídoto contra o vazio e a sensação de insignificância que pode assolar o indivíduo moderno. A teoria proposta pelo psicólogo Abraham Maslow, em 1943, oferece uma lente valiosa para compreender o pertencimento tribal. Em sua famosa pirâmide, Maslow organizou as necessidades humanas em níveis hierárquicos. Na base,
as necessidades fisiológicas: fome, sede, acima, segurança. Em seguida, amor e pertencimento. Depois, estima. E, no topo, autorrealização. O pertencimento ocupa uma posição estratégica nessa hierarquia. Após garantir sobrevivência física e segurança básica, a necessidade de conexão social emerge como prioritária. Não é possível alcançar estima, reconhecimento, respeito ou autorrealização, desenvolvimento pleno do potencial, sem antes satisfazer essa fome de pertencer. As tribos modernas atendem precisamente a essa necessidade intermediária, mas crucial. A comunidade da igreja não oferece apenas encontros religiosos. Ela provê uma rede de suporte emocional, um lugar onde as pessoas são conhecidas pelo nome, onde seus problemas importam. O grupo de motociclistas não se reúne apenas para pilotar. Eles constroem uma fraternidade onde cada membro tem valor, onde existe reconhecimento mútuo. Mais ainda, essas tribos frequentemente catapultam seus membros para os níveis superiores da pirâmide. A estima vem quando alguém se torna o capitão do time de vôlei ou o organizador dos passeios de moto. A autorrealização pode emergir ao descobrir talentos ocultos na dança de salão ou ao desenvolver liderança comunitária na igreja. O sociólogo francês Michel Maffezoli cunhou o termo tribos urbanas para descrever esse fenômeno contemporâneo. Diferentemente das tribos tradicionais, baseadas em laços de sangue e território, as tribos urbanas se formam por afinidades eletivas. Escolhas conscientes baseadas em gostos, valores e estilos de vida compartilhados. Essas tribos são fluidas e múltiplas. A mesma pessoa pode pertencer simultaneamente à tribo dos corredores de rua, dos apreciadores de cerveja artesanal e dos voluntários de uma organização não governamental. Essa multiplicidade tribal é característica da pós-modernidade. Identidades não são fixas, mas negociadas e performadas em diferentes contextos. As tribos modernas também desenvolvem marcadores identitários sofisticados. Os motociclistas têm suas jaquetas de couro, patches de clubes, modelos específicos de motos que comunicam status e filosofia. Os praticantes de CrossFit têm vocabulário próprio, vestuário característico, uma estética corporal reconhecível. Cada tribo desenvolve sua simbologia, seus rituais, suas narrativas fundadoras. Esses elementos não são superficiais, eles servem funções psicológicas profundas. Facilitam o reconhecimento imediato entre membros. Aquela pessoa usa a camiseta do meu grupo de corrida, é da minha tribo. Cria um senso de continuidade histórica. Nossa comunidade de dança existe há 20 anos e estabelecem fronteiras que definem quem está dentro e quem está fora. A internet e as redes sociais criaram uma revolução tribal. Agora é possível pertencer a tribos que nunca se encontram fisicamente. Grupos de Facebook, comunidades do Reddit, canais do Discord. Essas tribos digitais transcendem geografia e operam 24 horas por dia. Um entusiasta de astronomia em uma cidade pequena, que jamais encontraria pares localmente, pode agora participar de uma comunidade global vibrante. Alguém com uma doença rara encontra suporte emocional em fóruns especializados. Fãs de um nicho musical extremamente específico criam laços profundos com pessoas do outro lado do mundo. As tribos digitais intensificam certos aspectos do pertencimento. A comunicação assíncrona permite reflexão mais cuidadosa. A documentação escrita cria arquivos de conhecimento coletivo. A escala global traz diversidade de perspectivas impossível em grupos locais pequenos. Porém, também apresentam desafios únicos. A ausência de presença física pode enfraquecer laços. É mais fácil abandonar uma discussão online que decepcionar pessoas que você vê semanalmente. A comunicação mediada por telas perde nuances de linguagem corporal e tom de voz. E, talvez, mais preocupante, algoritmos de redes sociais podem criar câmaras de eco que radicalizam tribos ao filtrar informações contrárias. Se o pertencimento tribal atende necessidades humanas fundamentais, também carrega riscos consideráveis quando se torna cego ou extremo. A história está repleta de exemplos trágicos de identidades tribais, que conduziram à violência, exclusão e desumanização do outro. O primeiro risco é a conformidade excessiva. A pressão para se adequar às normas da tribo
pode sufocar individualidade e pensamento crítico. Membros podem aceitar crenças questionáveis ou participar de comportamentos problemáticos simplesmente para não serem excluídos. Aquele grupo de motociclistas que inicialmente oferecia camaradagem pode, gradualmente, pressionar membros a assumirem riscos perigosos para provar lealdade. O segundo risco é o pensamento nós versus eles. Tribos naturalmente criam fronteiras, mas essas fronteiras podem endurecer em muros. A igreja que deveria pregar amor pode desenvolver intolerância sectária. O time de vôlei pode alimentar rivalidades tóxicas. Quando a identidade tribal se torna a única identidade significativa, o mundo se divide perigosamente entre minha tribo e inimigos. Há também o risco da radicalização progressiva. Grupos fechados, especialmente online, podem derivar para extremos por meio de um processo de polarização grupal, onde opiniões moderadas são progressivamente substituídas por versões mais extremas, à medida que membros competem por demonstrar lealdade e pureza ideológica. Finalmente, existe o risco da dependência emocional patológica. Enquanto o pertencimento saudável fortalece, pertencimento tóxico aprisiona. Quando alguém sente que não pode existir fora da tribo, quando toda a autoestima depende da validação grupal, o pertencimento deixou de ser nutritivo e tornou-se uma jaula. A necessidade de pertencer é humana, legítima, irredutível. Não podemos nem devemos tentar erradicá-la. As tribos modernas, seja o grupo de dança, a comunidade da igreja, os amigos do vôlei, oferecem conexão, significado, identidade em um mundo que frequentemente parece frio e fragmentado. O pertencimento mais saudável é aquele que nos fortalece para sermos mais plenamente humanos, mais compassivos, mais curiosos, mais conectados não apenas com nossos pares, mas com a humanidade em sua diversidade desconcertante e maravilhosa. E você? Já encontrou sua tribo? Ou ainda está buscando aquele grupo que faz seu coração pulsar mais forte, onde você se sente verdadeiramente compreendido e valorizado, ou se sente bem só? Comente aqui, se inscreva e compartilhe. Obrigado, pessoal.